Olá! Hoje vamos falar sobre o Estúdio X, um produto da UiPath feito para que usuários comuns façam as suas próprias automações. Para você que, assim como eu, não é um profissional de TI, nem tem conhecimento em programação, mas que realiza diversas atividades repetitivas que são chatas e tomam muito tempo. O Estúdio X é exatamente para resolver esse problema. Por ser extremamente intuitivo e simplificado, ele te permite montar automações com planilhas, e-mail e aplicativos corporativos como SAP ou CRM, apenas copiando e colando as atividades de maneira bem ordenada. Hoje eu vou mostrar uma automação que eu mesma fiz. Eu recebo por e-mail semanalmente as revistas online do IMA, da qual a HDB Systems é associada e faz anúncios e matérias sobre RPA e inteligência artificial. Nós guardamos a cada semana essas revistas em um diretório interno, compartilhado por todos os usuários da empresa, para termos acesso às novidades do mercado e também para acompanhar as nossas aparições. Ou seja, o que eu preciso é que um robô entre e acesse o meu e-mail cada vez que chegar uma mensagem de um determinado remetente e acesse a revista através do link disponibilizado no corpo do e-mail. Depois que ele abrir a revista na web, ele vai fazer o seu download e salvar em um diretório específico, da minha escolha. Poucas horas de treinamento já são suficientes para que você faça as suas próprias automações. Se desejar, entre em contato com a gente para saber mais sobre os treinamentos do Estúdio X e também para obter o projeto desse fluxo que a gente vai fazer hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E agora sim, vamos ao fluxo. Então, vamos lá, vamos começar a nossa automação. Eu vou nomear a minha atividade para poder abrir o Estúdio X. Pronto. E a primeira atividade que eu vou usar é o Use Desktop Outlook App, justamente para a gente iniciar uma atividade dentro do Outlook, né? Para a gente começar essa automação dizendo que o que a gente vai fazer hoje é dentro do Outlook. Se eu quisesse fazer uma automação que fosse também puxando e-mails e tudo mais, mas de um Gmail, por exemplo, eu também teria a opção do Gmail ou Outlook 365, enfim. Tem outras opções, no caso eu vou utilizar o Outlook porque minha conta é dele. E aqui nesse campo de conta, eu poderia deixar a conta de e-mail pré-definida porque eu só tenho essa conta logada, essa conta que vocês estão vendo agora. Se você tem, por exemplo, duas contas logadas no seu Outlook, você tem que escolher qual delas que vai passar por esse processo que tem os e-mails que vão ser automatizados, né? Então, se você tem mais de uma conta, é bom ficar bem atento nessa parte aqui. A partir daqui, eu vou usar uma aplicação. Eu vou fazer uma atividade que se chama For Each Mail. E ela vai percorrer todos os e-mails de acordo com essas configurações aqui que a gente vai definir. Então, é uma atividade que percorre todos os e-mails e aí depois, no final, né, ela vai definir que tudo que a gente faça depois dela, no fim de tudo, haja um loop. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui no caso, vocês vão ver que ele pergunta, né, se a gente quer limitar um e-mail para o primeiro ou os 5, 10, 50, quantos e-mails, né? No meu caso, vocês vão ver que aqui, ó, onde a gente seleciona onde estão localizados os e-mails, eu criei uma pasta chamada binfo para facilitar. E como eu estou fazendo essa atividade aqui para mostrar para vocês, só tem o e-mail que eu vou utilizar nessa automação. Nessa pasta só tem um e-mail. Então aqui eu posso colocar sem limite. Mas eu sugiro que quando você já tem outros vários, sei lá, você tem 50 e-mails
dentro dessa pasta que o fluxo que o forward email vai percorrer. Então você deveria escolher se você vai querer os 5 primeiros ou o primeiro, ou os 10 primeiros, né? Eu vou colocar um para ficar mais fácil. Provavelmente quando você for fazer esse teste, você vai ter que colocar um. E eu vou definir como correios não lidos, porque justamente para não repetir, né? Pensando já lá no futuro, quando ele passar pelos e-mails, que ele passe sempre pelos correios não lidos, que não fique repetindo pelos que já passaram por esse processo. Aqui eu vou colocar um filtro para definir de qual remetente eu estou recebendo esses e-mails. Então eu coloco D igual a e vou escrever o nome do remetente. No caso, é redação AB-info. Vou copiar aqui. Opa. Ok. Então, já tá tudo organizadinho. E eu vou colocar uma atividade que ela é muito interessante e importante para você fazer, para você colocar no primeiro fluxo, quando você estiver fazendo esse treinamento da ferramenta, quando você estiver treinando o robô, no caso, né? Que é o Write Text to File. Write Text File. O que essa atividade vai fazer? Ela não é essencial para que o fluxo rode, seja executado. Ele, depois, no final, a gente pode tirar até essa atividade. Só que ela é muito importante para a gente conseguir montar o fluxo da maneira correta. Porque é através dele que a gente vai conseguir entender como que o robô lê esses e-mails. Por quê? Aqui eu vou selecionar que ele pegue o texto que está no corpo do e-mail. E aqui eu vou pedir para ele gravar esse arquivo com esse nome. O que eu estou fazendo com essa atividade? Eu estou pedindo que ele transforme o corpo do meu e-mail em um arquivo TXT. E aí ele vai salvar lá em uma pasta, em uma determinada pasta. E aí a gente consegue ter acesso a como o robô lê esse e-mail. Porque quando a gente lê aqui, como a gente recebe, em HTML. Então, a gente está vendo aqui um texto, né? Olá, Amanda, tudo bem? Estou te encaminhando. Aqui a gente vê uma imagem, que no caso é a parte importante, é a parte que nos interessa, não a imagem, mas o link que está por trás dessa imagem. Como vocês podem ver, quando eu coloco o cursor em cima da imagem, aparece o link, e é justamente esse link que eu quero pegar para essa automação levar para o browser e aí sim fazer o download da revista. Então, eu preciso encontrar só esse link, né, por enquanto. Agora o meu foco vai ser encontrar esse link. E como eu vou encontrar esse link? Eu só consigo definir ele para o robô quando eu consigo entender como ele está enxergando esse corpo do e-mail, que não é dessa forma que a gente está vendo, né? Não é em HTML. Ele não lê a revista. O robô, ele vai ler tudo como texto, arquivo texto. Então, as coisas vão estar um pouco diferentes disso que a gente está vendo. E é por isso que eu criei essa atividade, para a gente conseguir enxergar mais ou menos ali como ele vê. Então, eu vou colocar para executar. Você pode fazer isso. Você vai receber lá numa pastinha ele em arquivo texto. Eu já estou com ele aberto aqui. E eu vou mostrar. O nosso e-mail agora é assim que o software lê o e-mail, né? Ele não tem mais a imagem, né? Agora tá só o link que estava por trás da imagem, que no caso, repito, é esse link que eu quero pegar. E a gente pode reparar também que tem, por exemplo, um link aqui em cima que a gente nem tinha visto, né? Que ele nem aparece quando a gente tá vendo o e-mail. Não tem nada aqui aos nossos olhos.
Tudo isso aqui vai me ajudar a entender o que eu tenho que fazer no próximo passo, que no caso é ir filtrando esse meu texto, é ir dividindo esse meu texto em várias partezinhas, até que eu possa deletar uma dessas partes, ficar com a outra, deletar mais um pouco, até conseguir ir enxugando o texto e reduzindo ele a somente esse link. Então eu vou pegar uma atividade que se chama Text Left to Right. E o que ela vai fazer? Ela vai dividindo o meu texto entre direita e esquerda através de um separador. O separador pode ser uma frase, uma pontuação, né, um símbolo, uma palavra. Mas é importante que esse separador ele seja único ou então muito recorrente. Não adianta você colocar uma palavra óbvia, por exemplo, tipo ou uma vírgula, que pode ter várias ao longo do texto. Então, quando a gente colocar um separador, definir um separador aqui, tudo que tiver acima, antes desse separador, vai ser considerado esquerda. E tudo que tiver depois desse separador vai ser considerado direita. E a gente pode escolher guardar esses valores, né? A gente vai guardando esses valores de direita e esquerda. E quando a gente precisar utilizar um desses pedaços, a gente utiliza. Então é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui primeiro, para ele pegar o corpo todo do texto. E aí a gente vai aqui observando junto com, enquanto eu vou fazendo, para vocês entenderem como é que fica. Então eu poderia, a coisa mais prática seria utilizar esse símbolo como separador. Porque o nosso link ele está exatamente entre um símbolo de menor que e no final dele um símbolo de maior que. Então eu poderia usar como separador maior que, menor que, e tudo acima dele seria a esquerda, eu poderia deletar e depois utilizar o símbolo de maior que e tudo que tivesse para frente seria direita, eu poderia deletar e eu estaria só com o meu link. A gente vai fazer isso, só que a gente não tem como fazer isso direto, porque esse símbolo já se repete aqui em cima. Nesse link aqui em cima que antes era invisível aos nossos olhos, antes da gente passar para o TXT. Então, eu vou dar um jeito de cortar esse link do nosso caminho para depois fazer isso que eu falei. Então, eu vou utilizar essa frase aqui, que sempre está presente nos e-mails que eu recebo com as novas edições da revista, né? Eu não estou usando uma única palavra que pode estar se repetindo e pode ser difícil de localizar, né, para o robô. Estou utilizando uma frase que é recorrente também. Então, ela vai ser meu separador. Opa! E eu vou guardando aqui como left one, right one, esses pedacinhos. Então aqui, o que é o meu left one? É tudo atrás de estou encaminhando para sua leitura, que eu não vou utilizar mais. No próximo passo, eu vou ter como referência esse texto aqui, o da direita 1. E aí depois a gente vai poder utilizar já o menor e maior que como os nossos separadores. Então eu vou pegar de novo essa atividade, vou selecionar agora, ao invés do corpo inteiro do e-mail, só esse pedaço da direita. O meu separador vai ser o menor que. Como esses ainda não são os pedaços que eu quero, então eu vou colocar esses nomes mais genéricos. Quando a gente chegar no link... Então agora eu fiz isso aqui, né? Separei entre esquerda
e direita através daquele símbolo. Então agora a gente já está com o nosso link e a gente vai utilizar de novo aquela mesma atividade só para selecionar tudo que tiver depois do símbolo de maior que. E agora vai ser o lado direito que a gente vai descartar e esse lado aqui esquerdo é o nosso link. Então a gente vai nomear de link. De novo vou pegar como referência a última parte direita. Meu separador maior que. Agora sim, o meu texto à esquerda é o link. E meu texto à direita, eu não vou precisar, mas a gente nomeia, né? Então, basicamente, o que eu fiz agora foi nomear esse aqui como a direita 3, que eu não vou utilizar, e vou guardar essa aqui, que é o nosso link. Então, tudo isso para eu chegar no link, para eu poder mandá-lo para o browser. Então, eu vou abrir essa atividade de Use Application Browser para poder mostrar para ele aonde que ele tem que abrir esse link. No caso, eu vou abrir no Google e aqui eu vou escolher qual é o URL que ele vai se guiar. Então, como eu já tenho o valor do link guardado, eu vou selecionar ele. E aqui eu vou colocar mais uma atividade de clique. Então, a gente vai se deparar com um pequeno problema que nós, seres humanos, também nos depararíamos ao abrir esse link. Como eu não estou abrindo um link de e-mail direto do Gmail, ele dá um aviso de redirecionamento, né? Então, eu estou abrindo a partir do Outlook e, como vocês podem ver, ele não vai abrir direto. Ele me manda para uma página específica por medida de segurança. Então, o robô ele vai passar por isso e eu vou mostrar para ele aonde que ele tem que clicar. A gente utiliza essas âncoras como referências, né? Para ele conseguir achar o texto com mais facilidade. E aí agora eu vou fazendo o caminho que o robô vai percorrer. Depois da gente passar por esse link de redirecionamento, a gente chega na revista e eu quero que ele pegue o nome da revista, faça o download e depois salve em uma determinada pasta que eu já escolhi. Então, vou pedir para ele pegar esse texto. Como âncora, eu vou utilizar a data de publicação que está embaixo. E aí, eu vou nomear como edição da revista. Daqui, eu vou colocar uma atividade de clique para ele clicar no download. E agora uma de Type Into. Por quê? Porque ele vai clicar aqui e vai aparecer essa página. Então eu tenho que dizer para ele que ele tem que escrever o nome da edição da revista nesse campo e depois salvar. Então, estou selecionando o campo que ele vai escrever.
E aqui embaixo eu vou mostrar para ele qual é o caminho da minha pasta, para ele conseguir localizar e guardar no local certo. Então eu copiei o caminho e aqui vou adicionar a edição da revista que a gente separou. Agora só mais uma atividade de clique para ele apertar no salvar. E por último, como lá em cima, aqui em cima, a gente definiu para ele percorrer esses e-mails de forma repetida, só com os correios não lidos, eu preciso me certificar de que ele apareça no final de todo esse processo como lido, para que ele não apareça como não lido novamente. Então eu vou aqui fora adicionar o mark email as read. Marcar o e-mail como lido. Current email, lido. Nem preciso mudar nada. E é isso. Antes da gente rodar o fluxo, é bom que a gente cancele aqui, feche a página e podemos executar. Prontinho, ele conseguiu realizar o nosso fluxo com êxito. E agora eu tô só esperando a revista chegar na minha pasta selecionada, definida. Então ele ainda tá fazendo download, mas a gente já pode ver que foi um sucesso. Prontinho, minha revista já está aqui dentro do diretório que eu escolhi. Eu agradeço por você ter assistido, espero muito que eu tenha ajudado e até a próxima. Obrigada e tchau!